Eu imagino que você já deve ter ouvido falar do astigmatismo, ou deve conhecer alguém que tem astigmatismo, que na maioria das vezes é um tipo de grau que se corrige com óculos, com lente de contato ou com cirurgia refrativa. Mas existem algumas doenças que podem causar astigmatismo ou podem se disfarçar de astigmatismo e são potencialmente graves, precisam ter diagnóstico precoce para que você não perca sua visão. Você já ouviu falar da expressão lobo em pele de cordeiro? Pois é. Algumas doenças podem se passar por astigmatismo simples e, na verdade, ter um potencial de perda de visão se não forem diagnosticadas precocemente. Durante esse vídeo, eu vou falar para você e vou te explicar sobre algumas delas. Dentre elas, o ceratocone, a catarata, o pterígio e os astigmatismos considerados patológicos. A ideia desse vídeo é te salvar dessas armadilhas e não deixar que você perca a oportunidade de ter um diagnóstico e um tratamento precoce que pode salvar sua visão. Se é a primeira vez que você me assiste, meu nome é Marcos Massotti, eu sou oftalmologista já há 19 anos, especialista em cirurgias do segmento anterior e tenho feito uma série de vídeos com o objetivo de trazer informação de qualidade de maneira gratuita que possa ser relevante para te ajudar a prevenir os problemas de visão. O objetivo desse conteúdo não é criar pânico, gerar medo, nada disso. O objetivo dessa série de vídeos tem sido a conscientização para que você, quando for ao oftalmologista, tenha uma ideia das principais formas que a gente tem para separar o que é um astigmatismo benigno, que é a grande maioria deles, do que é um astigmatismo patológico, provocado por alguma doença que potencialmente pode te trazer risco. Eu tenho tido um feedback muito positivo das pessoas, os comentários têm sido bastante animadores. Esse projeto visa principalmente trazer conhecimento, trazer esclarecimento para que você consiga avaliar, através de um bom exame oftalmológico e dos exames complementares que são fundamentais, fazer um diagnóstico precoce e realmente saber se o que você tem é apenas um grau, seja o astigmatismo, a miopia ou a hipermetropia, ou alguma doença potencialmente grave que pode estar gerando esse grau e, consequentemente, trazendo um risco alto de perda da visão. Se você que está me assistindo tem alguma dúvida ou sugestão, deixe aqui nos comentários, eu vou responder para você com o maior prazer. A minha intenção é esclarecer e te trazer informação de qualidade. Você já ouviu falar de uma doença chamada ceratocone? Isso significa a córnea em formato de cone. A nossa córnea é essa lente aqui, que fica bem na parte da frente do nosso olho. Ela recobre toda a parte preta do olho, que é a íris. E ela é responsável pela formação da imagem na retina. Ela é que transmite a luz ou a imagem, com auxílio do cristalino, na nossa retina. Chegando na retina, o correto é que essa imagem tenha apenas um ponto focal. Esse é o trabalho da córnea. No caso do ceratocone, essa córnea vai ficar pontuda em formato de um cone, em vez de ficar assim, em formato de cúpula. E além disso, ela vai ficar distorcida e vai gerar uma imagem distorcida aqui na retina. Essa é uma doença genética do colágeno, em que as fibras de colágeno deslizam entre si. As ligações entre as células são frágeis. Então, vai ocorrer um deslizamento entre as fibras de colágeno e uma distorção do formato dessa córnea, em que ela fica pontuda e distorcida. Essa doença é mais comum entre 15 e 35 anos.
e acomete ambos os sexos. É bastante comum em regiões de clima quente, como países tropicais, no Oriente Médio, é muito frequente. Inicialmente, ela pode ser confundida com um simples astigmatismo, se a gente não desconfia. É importante o médico fazer não só o exame de grau. Quando você vai ao médico, ele tem que desconfiar se o astigmatismo está fora do padrão, se mesmo com óculos você não está enxergando bem, e solicitar exames complementares que são realizados de maneira muito fácil e não invasiva, e observar o formato, o padrão topográfico da córnea. Hoje em dia temos inúmeras opções de equipamentos que podem nos dar dados muito importantes e que fazem diagnóstico numa fase em que o ceratocone ainda nem começou a gerar problemas. Essa é a fase mais importante porque, se você descobre, pode interromper a evolução da doença. Inicialmente, quase todos os casos de ceratocone evoluíam para a necessidade de transplante de córnea. Hoje nós temos diversas outras opções de tratamento, desde as fases iniciais, para evitar que você possa ter esse desprazer de perder a sua visão decorrente do ceratocone. Eu vou te contar a história da Paula. A Paula é uma paciente que já trata comigo há algum tempo e quando eu descobri que ela tinha ceratocone foi de uma maneira inesperada. Ela veio para um exame de rotina, ela é uma dentista, tem 35 anos, não é uma idade tão preocupante em relação ao ceratocone e o grau dela também é um grau bem baixo, ela tem 1 grau de hipermetropia e 1 grau de astigmatismo, bastante incomum de encontrar ceratocone num caso como o dela. Mas quando eu fui examiná-la, eu observei que a visão não melhorava com óculos. Ela atingia uma visão de 20/40, uma perda aí de 20% de visão, 30% de visão. Para a idade dela não era normal e para a quantidade de grau que ela tinha também não era compatível. O restante do exame totalmente normal, a microscopia, as outras estruturas, cristalino, retina, tudo normal. Eu resolvi fazer um exame topográfico da córnea para tirar isso a limpo. Aqui, pela topografia da córnea, a gente vê o relevo da superfície da córnea, como se fosse um mapa de relevo da geografia. E a gente observa nessa área verde escura, isso aqui é uma área mais elevada da córnea. Esse formato, como se fosse um 8, está bastante irregular. A gente observa aqui que as curvaturas dela são baixas, um caso totalmente atípico de ceratocone. O astigmatismo não é muito alto, mas me chamou a atenção que a parte de baixo da córnea dela estava muito diferente da parte de cima. Esse é o exame do olho direito. Aqui no exame do olho esquerdo, eu também observei que havia uma assimetria nessa região. A parte de cima, bem menor do que a parte de baixo, dentro desse meridiano vermelho, que representa o meridiano mais curvo da córnea. Então eu resolvi aprofundar e solicitei para ela um exame chamado Pentacam, que é uma tomografia da córnea e do segmento anterior. A gente consegue avaliar a córnea pela frente, por trás, de maneira tridimensional, e isso é reconstruído através de inteligência artificial dentro do equipamento e mostra uma imagem de todos os ângulos, todas as espessuras, e também nos dá muitos dados estatísticos que a gente consegue comparar essa pessoa com a população normal da mesma idade e ver índices de risco, que nos orientam bastante em relação ao diagnóstico precoce do ceratocone. Aqui eu vou te mostrar como que funciona o exame do Pentacam. Ele faz uma varredura de todo o segmento anterior do olho. Aqui a gente já tem um exame mais sensível. Você consegue ver comigo
que a parte de cima está bem menor do que a parte de baixo. Essa assimetria é maior do que o adequado e o aspecto morfológico da córnea tem um formato de gota. E por incrível que pareça, ela tem uma espessura boa, então ela contraria todos os dados relevantes para a ceratocone. A espessura é boa, vocês conseguem acompanhar aqui o mapa de espessura e aqui o mapa de elevação. Esse é um dos exames mais importantes para o diagnóstico do ceratocone. A gente consegue fazer o diagnóstico muito antes da doença começar a se manifestar. Nesse caso, ela tinha um ceratocone inicial. Vou acompanhá-la a cada 6 meses, repetindo os exames. Se houver progressão da doença, indicaremos o tratamento, como eu vou falar a seguir. Como eu expliquei anteriormente, o astigmatismo ele pode ser apenas um grau inocente, que se corrige com óculos, ou com cirurgia, ou com lente de contato, mas ele pode ser proveniente de várias doenças que potencialmente podem ser graves e podem ir tirando a qualidade da sua visão e necessitam um diagnóstico cada vez mais precoce, para que possam ser tratadas de maneira segura e eficiente. A pessoa com astigmatismo enxerga dessa maneira aqui, ó, em volta do óculos. Eu coloquei essa foto porque simula uma visão corrigida pelo óculos e aqui do lado você tem uma noção de como que a pessoa enxerga sem o uso do óculos ou sem ter passado por nenhuma cirurgia. Aqui uma criança brincando provavelmente com seu familiar e essa pessoa não consegue ver o filho de maneira adequada porque tem que tirar os óculos para poder conseguir jogar bola e tentar não se machucar. Nessa tela eu te mostro como que funciona a passagem da imagem, ou seja, da luz pela córnea, atravessa a pupila, atravessa o cristalino e chega até a retina, onde é formado apenas um ponto focal, bastante nítido. E aqui do lado direito, a mesma imagem vai passar pela córnea que tem astigmatismo e vai chegar na retina formando mais de um ponto focal, 3 ou mais pontos focais. E isso gera uma imagem borrada. Nessa foto, estou te mostrando a imagem de um olho com ceratocone. Aqui a gente vê a córnea bem pontuda, em formato de cone, e isso gera uma imagem muito distorcida para a retina. As pessoas com ceratocone costumam ter miopias muito altas e astigmatismos muito altos, muito irregulares. Aqui dá para a gente comparar na parte de cima da foto um olho normal, a córnea com formato relativamente normal, e na parte de baixo a gente observa a córnea com ceratocone, que fica pontuda em formato de cone. Através do exame de topografia da córnea, a gente consegue medir as curvaturas e o formato da superfície da córnea e ter o diagnóstico de ceratocone, muitas vezes na sua fase inicial. Aqui vocês observam o mapa gerado pelo topógrafo de um astigmatismo normal, regular, onde a parte de baixo, a curvatura e o formato é muito parecido com a parte de cima. A gente chama isso aqui de astigmatismo regular e a favor da regra, onde a parte mais curva está no meridiano vertical, geralmente a 90 graus. Aqui ao lado é uma córnea que já apresenta uma topografia irregular, em que a parte superior está bem mais plana. Essa área verde, tudo que está em verde, é uma área que está mais plana, e o que está em amarelo ou em vermelho representa uma região onde está mais curvo, mais íngreme. Aqui ao lado já é uma imagem topográfica de um ceratocone inicial, que muitas das vezes não se manifestou em baixa divisão ainda, porque, como você pode observar, o centro da córnea encontra-se ainda bastante regular.
Então a área da pupila, que é por onde a imagem passa, ainda apresenta um formato adequado e fornece uma imagem bastante regular. Então é muito importante nessa fase do astigmatismo regular você não coçar os olhos, porque o atrito faz com que as fibras de colágeno possam deslizar entre elas e com isso distorcer a superfície da córnea. Geralmente o ceratocone pode estar ligado a pacientes alérgicos que têm o hábito de coçar frequentemente os olhos. Em pessoas que têm predisposição para o ceratocone, ele pode se manifestar ou pode evoluir de uma maneira mais rápida nessas pessoas. Aqui a imagem da topografia de uma córnea normal, formato em cúpula. Essa segunda imagem, um ceratocone inicial, que a gente já vê uma coloração avermelhada e um discreto encurvamento. Um ceratocone moderado, onde o encurvamento pela topografia vai ser bem acentuado, já bem visível, e nos cones avançados a gente tem uma córnea totalmente deformada. Aqui é um esquema didático. Nessa outra foto a gente tem uma correlação bastante interessante do ceratocone, uma fase inicial com a quantidade de grau, geralmente menor de 5 graus, uma espessura da córnea aproximadamente de 500 micra, e o afinamento da córnea na parte de baixo já pode ser visível às vezes pelo exame na lâmpada de fenda. Ceratocone grau 2, que é um cone já não tão inicial, a gente observa a correlação com a espessura da córnea bastante fina, o grau já vai aumentando e uma córnea bastante afinada, visível ao exame biomicroscópico. O ceratocone grau 3 e o grau 4, a gente tem já quadros avançados, córneas extremamente finas, espessuras entre 200 e 400 micra. O ideal é que a espessura seja maior do que 500 micra de espessura central e um afinamento visível até mesmo pela lâmpada de fenda. O Antônio é um paciente que eu já acompanho há algum tempo e eu quero te mostrar como é importante a avaliação. Ele tem 17 anos e o pai já operou comigo, tinha um ceratocone grave, hoje tem 46 anos, passou por 2 cirurgias, então me pediu que eu fizesse o acompanhamento do seu filho de uma maneira preventiva. O Antônio tem 2,5 de miopia, com 1 grau de astigmatismo e uma curvatura média de 45 dioptrias, que é limítrofe. E a gente tem que fazer um acompanhamento bastante criterioso. E como o componente genético é bastante importante e ele tem alergia ocular, eu tratei para que ele parasse de coçar. Felizmente, como eu vou te mostrar aqui pelos exames, ele apresenta um mapa topográfico adequado somente com astigmatismo, e esse tipo de exame é feito anualmente para acompanhamento. Esse é o mapa topográfico do Antônio em 2019. Ele apresenta um astigmatismo regular, discretamente assimétrico, a parte de cima diferente da de baixo. No lado esquerdo ele apresentou um mapa um pouco mais assimétrico, me preocupou um pouco pela história familiar e esse ano ele voltou recentemente comigo e apresenta esse mesmo aspecto, uma certa assimetria, uma curvatura relativamente alta e, felizmente, a parte de cima da córnea dele é mais encurvada que a parte de baixo. O lado esquerdo, a mesma coisa. Isso eu considero um fator de proteção porque o ceratocone é mais frequente na parte inferior da córnea. A curvatura máxima chega a 47,9, 47,8 e eu pedi para esse paciente, embora não tenha um aspecto tão sugestivo da doença, para que ele faça um pentacam.
que é um exame mais detalhado que vai avaliar a córnea também na face posterior e dados estatísticos, porque ele tem uma história familiar e a gente tem que dar uma atenção especial para ele. O astigmatismo pode evoluir para ceratocone em pacientes que têm predisposição genética, pacientes que coçam muito os olhos, vão colaborar para o deslizamento entre as fibras de colágeno, pode acontecer a deformação da córnea e um dos gatilhos para disparar esse mecanismo é o atrito de coçar, é uma lente de contato mal adaptada, mas o principal fator é a predisposição genética. O grau do astigmatismo ele é dado pela diferença entre os meridianos da córnea. Então, a nossa córnea é uma lente, como você pode acompanhar, e essa lente tem diversos meridianos, vertical, horizontal, oblíquo. E a diferença de grau entre o meridiano vertical e o horizontal vai gerar o que a gente chama de astigmatismo. No caso do ceratocone, essa diferença costuma ser muito grande e, além disso, a córnea, por estar distorcida, existem alterações dentro do mesmo meridiano. No meridiano mais curvo, você tem diferenças na parte de cima para a parte de baixo. Isso dificulta muito a correção, até mesmo com óculos. Quando a gente já não tem mais correção visual no ceratocone com o uso de óculos, a gente parte para a correção com lentes de contato. Eventualmente, quando não tem correção com lentes de contato, a gente é obrigado a executar o tratamento cirúrgico. O ceratocone pode ter cura se ele for diagnosticado na fase inicial da doença. Quando pegamos doenças subclínicas, ou como a gente chama tecnicamente de um ceratocone incipiente ou frustro, a gente pode interrompê-lo com o tratamento chamado crosslink. O crosslink é um tipo de tratamento que vai emitir uma radiação ultravioleta sobre a córnea, utilizando um medicamento específico, que é a riboflavina, e vai provocar uma reação química na córnea, em que ela vai ficar mais dura, mais forte, as ligações entre as células vão ficar reforçadas, e com isso ela deixa de deformar. Esse tratamento é mais indicado para as fases iniciais e moderadas, porque a gente consegue preservar o formato da córnea desde que ela não tenha deformado muito ainda. Se você pegar uma córnea que já está muito deformada, não faz muito sentido usar o crosslink. A gente tem que fazer outras técnicas cirúrgicas para tentar desentortar a córnea primeiro, para depois, se necessário, ou se essa córnea continuar piorando, a gente faz o crosslink na sequência. Coçar os olhos influencia muito no caso do ceratocone. Um estudo do Hospital da Universidade Federal de Minas Gerais mostrou que a grande maioria das pessoas que foram diagnosticadas com ceratocone tinham algum tipo de alergia ocular e tinham o hábito de coçar os olhos e ocasionar a deformação da córnea e desencadear o início do ceratocone em uma pessoa que tenha predisposição genética. É muito importante o controle do prurido, que é a coceira, através de orientação, evitar de coçar os olhos, e em pacientes que têm uma coceira muito frequente, a gente administra colírios lubrificantes e colírios antialérgicos. Isso mesmo, uma das coisas que fazem estimular a coceira é o ressecamento ocular. Muitas das vezes, só com um lubrificante adequado, manter o olho bem hidratado, bem lubrificado, você já diminui muito o estímulo para coçar os olhos. Outra coisa é, durante atividades que requerem esforço visual, por exemplo, computador, celular, uma leitura muito prolongada ou trabalhos manuais, você precisa hidratar seu olho durante essa atividade. Um pouco antes de começar e durante pingar os colírios lubrificantes,
Converse com o seu oftalmologista. Isso é de suma importância. Somente para os casos em que a coceira é muito frequente ou incontrolável, a gente orienta o uso de antialérgicos oculares, os colírios antialérgicos. Se você for ao médico apenas para um exame superficial, você pode perder a oportunidade de fazer o diagnóstico precoce do ceratocone. Só pelo exame de grau, só medindo o grau do seu óculos, muitas das vezes a gente nem desconfia que você pode ter um ceratocone. E a fase ideal de tratar essa doença é no início, porque no início a gente consegue interromper a evolução dessa doença. Os tratamentos para ceratocone evoluíram muito e a gente consegue, de fato, interromper a evolução da doença. Então você não pode perder a oportunidade de fazer um diagnóstico precoce. Conforme eu tinha prometido, eu vou te falar em seguida que exames são esses, importantes para o diagnóstico precoce do ceratocone, para que você mantenha a sua visão funcionando bem. Eu canso de pegar no meu consultório os pacientes que vêm dizendo assim: doutor, eu vim aqui trocar meu óculos. Então, o meu objetivo com esses vídeos é conscientizar de que é importante não fazer só o exame de óculos. A gente tem que ir mais a fundo, tem que fazer um bom exame oftalmológico, que é um exame médico. Se fosse só para trocar o óculos, era um exame muito superficial. Você pegava um óculos, tirava o grau dele e fazia um outro com o mesmo grau. Isso é o exame de vista, corriqueiro, e com isso perde-se a oportunidade do tratamento precoce dessa doença tão importante. Como diferenciar um astigmatismo de um ceratocone? Por um bom exame oftalmológico, a gente consegue fazer a diferenciação. E um bom exame oftalmológico não é só constituído de um exame de óculos, um exame de vista. Você tem que medir a visão da pessoa, medir a visão sem óculos, com óculos, ver se pelo exame de grau essa visão melhora, se é compatível com a quantidade de grau, o quanto de miopia, o quanto de astigmatismo esse paciente tem, se esse astigmatismo é vertical, é horizontal, se é oblíquo, se naquela faixa etária, por exemplo, em crianças e adultos jovens, é mais comum o astigmatismo na vertical, ou o que a gente chama de a favor da regra. Acima de 50 anos, isso vai invertendo e fica mais frequente o astigmatismo na horizontal, ou como a gente chama de contra-regra. No ceratocone, ele quase sempre é oblíquo ou na diagonal. E um dos indícios é que, mesmo você achando o grau do paciente e colocando esse grau no óculos, o paciente não enxerga como deveria, a visão fica desproporcional. Existem sinais no exame biomicroscópico que a gente vê a córnea mais pontuda. A gente precisa desconfiar. A gente tem que gastar um tempo com o paciente para uma boa história clínica. A história familiar para o ceratocone é fundamental. Às vezes eu pego famílias que têm 3, 4, 5 pessoas com ceratocone. Tem uma família aqui que eu já operei 3 primos, 2 moças e um rapaz com ceratocone. Então, é importante a gente investir o tempo numa boa anamnese, numa conversa direcionada e extrair a história clínica de maneira adequada. A gente tem que primar por essa prática. E isso vem se perdendo. Os médicos estão correndo muito com a consulta. Hoje em dia existem muitos intermediários entre o médico e o paciente. Eu faço questão de ter uma boa história clínica. E isso nos dá, na maioria das vezes, um diagnóstico mais acertado. Depois de tudo isso feito, se houver suspeita ou algum indício, aí nós vamos para os exames complementares. Os principais são a topografia, que vai medir a superfície da córnea, como se fosse um mapa de relevo da geografia. Nós vamos ter toda essa superfície mapeada. E, hoje em dia, o Pentacam, que é uma tomografia. É como se ele cortasse o segmento anterior do olho, como eu expliquei nos vídeos anteriores,
em vários pedacinhos. Então a gente consegue ter uma imagem construída no computador tridimensional. E a gente consegue analisar aspectos morfológicos, aspectos estatísticos. A gente compara esse paciente dentro de uma faixa de risco com milhões de pacientes normais da mesma idade. Isso foi um divisor de águas, tanto para o ceratocone quanto para a avaliação das doenças da córnea, avaliação de pacientes candidatos à cirurgia refrativa. Hoje a gente consegue classificar muito bem os níveis de risco através do Pentacam. A gente às vezes indica cirurgia em pacientes que antigamente a gente não tinha segurança de operar, ou também a gente contraindica em casos inocentes que a gente talvez operasse se não tivesse acesso a esses dados dessa tecnologia do Pentacam. Há um tempo atrás, eu fui fazer uma avaliação cirúrgica de um médico amigo meu, porque ele era amigo pessoal e eu ficava incomodado. Às vezes a gente ia fazer passeio aqui pela região, andar de jipe, e eu via ele com óculos o tempo todo, e aquilo me incomodava muito. Eu falei, não, a gente vai operar, a gente vai resolver essa dependência do óculos. Ele não tinha muito grau, ele tinha uns 2 graus mais ou menos. Um paciente de 40 e poucos anos, a última coisa que a gente ia pensar era ceratocone. Depois de um exame clínico adequado, submeti os olhos dele ao Pentacam. E, infelizmente, um grau super baixo, 2 graus de miopia, eu fui obrigado a contraindicar a cirurgia, mas de uma maneira bastante consciente e segura. Preservei a visão desse paciente. Se eu tivesse operado, imagina só, um amigo meu, contato direto, quase toda semana, eu ia arrumar um grande problema para ele e para mim, né? Então essas tecnologias vieram para nos auxiliar de maneira contundente. Esse é o exame básico para avaliação da córnea, que é topografia de córnea. Esse exame mede toda a superfície da córnea e gera um mapa como se fosse um mapa de relevo da geografia. Com isso a gente vai analisar a curvatura e a morfologia para saber se é uma córnea regular ou irregular. Aqui eu te mostro o mapa gerado pelo topógrafo. Aqui a gente está diante de uma área em vermelho, onde a córnea é mais curva. Então, nesse meridiano vertical, a córnea é bem mais curva, e no meridiano horizontal, a córnea é mais plana. A diferença entre o meridiano vertical e o horizontal gera o grau do astigmatismo. Aqui, nesse outro mapa, a gente vê uma córnea mais irregular, onde a parte superior é mais plana e a parte inferior é mais curva. Já dá indícios de um astigmatismo irregular e a gente tem que pensar no ceratocone se o paciente tiver fatores de risco, se o paciente tiver história familiar, tiver alergia e se o grau do óculos desse paciente não oferecer uma visão adequada. Aqui do lado direito, um mapa mais sugestivo do ceratocone inicial, que o meridiano mais curvo encontra-se na diagonal, que a gente chama de astigmatismo oblíquo, e existe uma assimetria, ou seja, a parte de baixo é mais encurvada do que a parte de cima. Aqui embaixo a gente vê algumas imagens simulando um mapa tridimensional para que você possa entender como essa córnea é irregular. Nessa tela eu te mostro o equipamento mais moderno que existe para o diagnóstico de doenças do segmento anterior, ou seja, ele examina todo o contorno dessa parte preta do olho para frente, que compreende o cristalino, né? Aqui a gente está vendo uma imagem de uma catarata, essa parte branca. Aqui nos cantos a gente vê a íris e aqui a gente vê o desenho, um corte da córnea, como se eu estivesse vendo um olho cortado e olhando de perfil para ele. Então essa é uma córnea normal, aparentemente sem ceratocone, porque ela tem um formato de cúpula bem irregular, não tem um formato pontudo. Esse equipamento foi um divisor de águas
no diagnóstico e no acompanhamento das doenças da córnea. A gente consegue tantos dados anatômicos, morfológicos, mas principalmente dados estatísticos para comparar esse paciente com pessoas normais da mesma idade e saber quem tem risco, quem não tem ou quem já tem a doença. Esse é um mapa fornecido pelo Pentacam. Aqui a gente observa a parte inferior da córnea bem encurvada, é uma córnea bem irregular, em que a parte de cima é bem mais plana, está dando na faixa de 42, 42,1, e logo abaixo a gente já tem 45 e vai chegando até 50, quer dizer, 50 graus aqui nesse ponto tem essa córnea, e logo acima, 3 milímetros de distância, tem 42,8. Então, esse meridiano, além de ser mais curvo, é muito irregular, muito assimétrico. Essa córnea não fornece uma boa imagem. Isso aqui a gente pode tentar a correção com lente de contato ou, eventualmente, fazer tratamento cirúrgico. Aqui nesse outro mapa, a gente vê a espessura da córnea, uma córnea que tende a ser mais fina, 517, e logo aqui próximo já tem uma córnea grossa. Quer dizer, essa mudança dessa região grossa de quase 600 micra até aqui, de maneira muito abrupta, evoluir para 517 já é um indício. Aqui a gente observa os mapas de elevação, em que a gente compara a córnea com uma esfera ideal. E esse mapa de elevação posterior é como se eu olhasse a córnea do avesso, pela parte de trás. Então ele acrescenta dados importantes e muito relevantes, tanto para o diagnóstico quanto para a gente decidir qual o melhor tratamento. Aqui já um mapa de Pentacam, onde temos um astigmatismo irregular, mas ainda é limítrofe, não podemos ainda chamar isso aqui de ceratocone. Ele é menos irregular do que o mapa que eu mostrei anteriormente e a parte de cima é mais encurvada do que a parte de baixo. Então isso nos fala a favor de ainda não ser um ceratocone manifesto, porque o ceratocone, como eu falei anteriormente, costuma ter a parte de baixo mais encurvada e mais deformada. Aqui a gente vê a espessura maior do que 500, 530, quer dizer, é um mapa que provavelmente trata-se de um astigmatismo alto, um astigmatismo bastante importante, mas ainda não pode ser chamado de ceratocone. Esse daqui é o tratamento para os casos precoces da doença. O crosslink de colágeno é o tratamento que a gente usa para as córneas que ainda não estão muito distorcidas, que o grau ainda não está muito alto e que a visão não está muito deteriorada. A gente aplica esse tipo de luz, que é uma radiação ultravioleta, após ter impregnado essa córnea com bastante colírio de riboflavina. Geralmente a gente fica pingando o colírio de riboflavina durante 30 minutos, depois examina o paciente. Após constatar que essa córnea está embebida de riboflavina, a gente está autorizado a começar o tratamento com a luz ultravioleta para promover o endurecimento dessa córnea e impedir que ela continue deformando. Com isso, interrompemos a evolução da doença e o paciente não perde a córnea. Uma segunda opção de tratamento, que é bastante utilizada, é o implante de anel intracorneano, intraestromal. Antes do implante, você pode observar aqui que a córnea está extremamente encurvada. Com o implante do anel, a gente consegue desentortar a córnea, colocar essa córnea numa situação mais próxima do normal, com uma curvatura um pouco mais adequada, fornecendo uma visão melhor. Aqui você pode observar o aspecto que o anel fica na córnea. Então ele tem, antigamente essa técnica era feita com implante inteiriço.
Com o passar dos anos, ela foi substituída por segmentos de anel, o que facilitou muito a execução da técnica cirúrgica. Aqui vocês veem a localização que o anel fica situado na córnea, e aqui para você ter uma ideia do anel corneano no dedo do cirurgião. Por aí você vai ter uma noção do tamanho que ele tem. Agora, antes de encerrar esse vídeo, eu vou te orientar como você pode tirar o melhor proveito da sua consulta oftalmológica, como interagir com o seu médico de maneira amigável e poder obter informações que são importantes para a prevenção da cegueira, para o diagnóstico precoce. Se você tem algum fator de risco para ceratocone, você deve fazer exame oftalmológico regularmente, pelo menos uma vez por ano. Em alguns casos a gente recomenda 6 em 6 meses. Caso você receba o diagnóstico de miopia, astigmatismo ou até mesmo hipermetropia, combinada ou não com astigmatismo, pergunte ao seu médico de onde vem esse grau. Doutor, mas esse grau é benigno? Eu não tenho nenhuma doença que está provocando o aparecimento desse grau? A gente sabe que algumas cataratas em fase inicial podem gerar o aparecimento de astigmatismo. A catarata pode gerar, em pacientes hipermétropes, até mesmo a redução de grau. Então o paciente às vezes fica feliz que o grau está diminuindo e isso pode ser um sinal de que a sua catarata está começando ou às vezes está até piorando. É importante você saber e buscar informações com o seu médico por que o seu grau está mudando, por que o grau não para de subir. Tem algumas miopias que sobem, que aumentam sempre e não é sinal de doença, mas isso precisa ser investigado a fundo. Em casos de astigmatismo e miopias altas, graus progressivos, precisa perguntar para o oftalmologista, existe algum exame que a gente possa fazer para aprofundar essa avaliação? Poderia ser uma topografia, poderia ser um pentacam. Eu acho interessante ter uma interação positiva e o objetivo desse conteúdo é trazer conhecimento ao paciente, porque isso nos ajuda no acompanhamento da doença, se o paciente percebe que tem algo de errado. Uma mudança de grau pode ser algo inocente ou não, pode ser evolução para algum quadro que traga risco de perda de visão. A catarata é uma doença que pode levar a baixa de visão, mesmo nas fases iniciais, e pode gerar mudança no grau do óculos, algumas vezes para mais ou para menos, e também pode gerar astigmatismos. Nessa imagem, a gente vê uma catarata inicial, uma catarata moderada e aqui do lado direito as cataratas avançadas. As cataratas iniciais costumam alterar a visão, podendo gerar astigmatismo também. Isso tem que ser perguntado para o seu médico. Aqui nessa tela você observa a imagem normal e abaixo a visão com catarata. Observe que na imagem superior a luz entra e vai gerar um ponto focal único na retina, que é uma visão adequada. Aqui embaixo a gente vê que a catarata vai difundir, vai dissipar os raios de luz, causando vários pontos focais, que é uma característica típica do astigmatismo, oferecendo uma visão borrada. Outra doença importante de ser avaliada é o pterígio. O pterígio pode causar astigmatismos altos, irregulares e que muitas vezes não é corrigível pelo uso de óculos. Aqui nessa imagem da esquerda a gente vê um pterígio na fase inicial, só com olho vermelho, hiperemia e bastante irritação. Ao centro a gente vê o pterígio já em fase que a gente chama de grau 3, é um pterígio que já invadiu uma boa parte da córnea e provoca uma tração. Ele cria um peso, uma deformação na superfície da córnea, podendo gerar astigmatismo alto, baixa de visão. E aqui no canto direito da imagem a gente observa um pterígio avançado, grau 3, grau 4 já, que praticamente interrompe a passagem da luz. É importante saber que o pterígio é uma doença
fibrovascular da conjuntiva. Essa parte branca do olho começa a crescer em cima da córnea. Isso leva à distorção e nessas fases mais avançadas, grau 3, grau 4, ele pode deixar uma cicatriz branca na córnea, mesmo que a gente consiga retirar o pterígio. E às vezes, depois da cirurgia, o paciente não restabelece sua visão. Então é uma das doenças que é pouco valorizada. Os pacientes e às vezes até médicos acham que trata-se apenas de um quadro de irritação, mas que pode levar à perda da visão e eventualmente até uma necessidade de transplante de córnea. Eu tive um paciente de 52 anos que me procurou alguns anos atrás por encaminhamento do seu patrão, que era meu conhecido, já tinha operado comigo, e tinha muito carinho por esse rapaz que era motorista e trabalhava com ele há muitos anos, me pediu que intervisse. Eu fui examiná-lo, ele tinha um pterígio grau 3, grau 4 em ambos os olhos. Uma pessoa de 52 anos, motorista, precisa da visão para trabalhar. Todos nós precisamos, mas o motorista tem os olhos como uma das ferramentas principais. Depois de operá-lo, eu observei que a córnea apresentava cicatrizes. Tentei fazer um procedimento a laser chamado PTK, que é a ceratectomia fototerapêutica, para tirar, como se fosse um polimento na córnea, para tentar tirar aquela mancha branca, mas não teve jeito. Esse paciente ficou com uma visão somente de 30%, o que levou à aposentadoria por invalidez, porque era motorista e exige uma visão mais apurada. Então, um caso triste de um adulto jovem que teve a sua profissão interrompida por uma doença, teoricamente, de simples tratamento, desde que seja feito nas fases iniciais. Eu queria te agradecer por ter me assistido até aqui e dizer que eu estou à disposição se tiver qualquer dúvida ou sugestão de algum assunto que seja do seu interesse. Pode deixar aqui abaixo nos comentários, que eu irei responder com o maior prazer. E até a próxima oportunidade.